Quem é mais forte ao encarar o câncer, o homem ou a mulher? Postei recentemente uma pergunta se gostariam de saber a história de um atendimento que fiz há poucos dias. Eu deixei registrado que aquela acompanhante era a ex-esposa e que era realmente uma excelente pessoa. Pois bem, vamos lá contar essa história. Eu atendi um paciente, um homem com história de câncer de esôfago de 65 anos, já em acompanhamento, após ter feito seu tratamento e estava em remissão, sem sinal do câncer. E ao perguntar, sobre quem estava acompanhando, uma senhora de 65 anos mais ou menos, ela se atrapalhou. Mas no fim ela acabou contando que era a ex-esposa e me contou uma situação que me chamou a atenção. O paciente, o ex-esposo, abandonou quando ela tinha vários filhos pequenos para cuidar e sumiu. E aí, depois de 30 anos, o paciente reapareceu, já bastante doente, com diagnóstico de câncer de esôfago e com graves problemas relacionados ao cigarro e à bebida. E ela, por ser um membro da igreja, ser uma pessoa bastante religiosa, pregar a questão do amor ao próximo, realmente ela resolveu acolher esse ex-esposo e assumir os cuidados, mesmo com outras pessoas não apoiando essa decisão. E aí vem à minha cabeça que no dia a dia do consultório eu percebo que é muito comum as mulheres assumirem o cuidado do paciente, seja ele esposo, familiar ou algum conhecido, ou algum amigo. E esse caso ainda era do ex-esposo, que também não é muito incomum de acontecer. E já ao contrário, eu percebo que realmente é mais difícil. Então a gente vê que as mulheres realmente elas tomam os cuidados, tomam a frente, e que a gente percebe que tem essa diferença entre os sexos em relação aos acompanhantes. E aí é importante a gente entrar na literatura, buscar nos livros e ver o que realmente acontece quando a gente vê essa diferença entre homens e mulheres nos cuidados. E tem uma pesquisa interessante realizada pelas universidades de Stanford e de Utah, pelo Centro de Pesquisa Seattle Cancer Care Alliance, todos os Estados Unidos, e indicou que a mulher que ela tem 6 vezes mais chance de ser abandonada pelo marido após ter uma descoberta de uma doença grave. E nessa pesquisa foi analisada a vida de 515 pacientes, 515 homens ou mulheres, com câncer ou com esclerose múltipla, que é uma doença degenerativa que leva à perda gradual dos movimentos. E os cientistas verificaram que havia uma taxa de 11,6% de separação entre os indivíduos. Mas o que chamava a atenção é que o índice de casamentos desfeitos quando a mulher era doente era maior, era 20,8%. Já ao contrário, quando era o homem que estava doente, a taxa de abandono era de 3%, de divórcio. Então, no final das contas, a gente percebe que a mulher tem 6 vezes mais chance de ser abandonada pelo marido após uma descoberta de uma doença grave. E a situação ela não é apenas lamentável do ponto de vista de saúde emocional, porque isso também leva a uma ameaça da própria saúde física, Afinal, até nessa pesquisa mostrou que houve uma piora da qualidade de vida e essa piora comprometeu o tratamento. E foi verificado que as mulheres que estavam nessa condição se internavam mais, tomavam mais antidepressivos e tinham um risco aumentado de morrer em comparação àquelas que ainda continuavam com seus parceiros. Então, como a gente agora está nesse outubro, no Outubro Rosa, aproveitando o gancho desse tema, foi importante trazer algumas informações relacionadas ao que eu trouxe agora anteriormente. Quando uma mulher ela recebe o diagnóstico de câncer de mama, a doença ela não afeta apenas a sua saúde física. Além dela aprender a conviver com os sintomas, com as mudanças causadas pelo tratamento, as pacientes também elas vão ter que precisar lidar com os efeitos na saúde mental, nas suas relações sociais, profissionais e também relacionada à sua sexualidade. A paciente, ela está nesse processo de se adaptar de transformações físicas, com a queda do cabelo, o ganho de peso, a questão da retirada das glândulas mamárias, da mastectomia. E nessas situações o parceiro ele pode apresentar um afastamento e infelizmente até uma rejeição em relação ao novo corpo que a mulher adquire. E quando isso ocorre, muitas vezes o sofrimento emocional ele é muitas vezes maior até próprio do que o sofrimento físico. E quando se a gente pega alguns dados, temos alguns dados da Sociedade Brasileira de Mastologista, cerca de 70% das mulheres com diagnóstico de câncer acabaram sendo abandonadas pelos seus parceiros quando tinham o diagnóstico da doença. E essa rejeição ela tem um impacto muito negativo
não só no tratamento, porque afeta a saúde psicológica do paciente e pode levar ao quadro de depressão, e que vai retardar muitas vezes os resultados que seriam feitos com a quimioterapia ou a radioterapia. E se a gente considera os dados, né, que temos do Centro de Mulher, do Instituto de Psiquiatria da USP, a depressão pode ocorrer até em 29% dos casos de câncer. E quando tem a depressão relacionada a um diagnóstico de câncer, muitas vezes vai ter um pior prognóstico e aumento da mortalidade pelo câncer. Então a gente vê também que até mesmo nas situações em que o parceiro permanece ao lado da mulher, oferecendo um apoio emocional e nos afazeres diários, ela ainda vai passar muitas vezes com medo da rejeição e do abandono. E muitas vezes essa autoestima ela está muitas vezes mudada em relação a mudanças, né, na sua aparência física. E por isso a gente sabe que quando se tem em relação ao medo do abandono ou de que isso aconteça, o diálogo vai ser sempre importante e sempre é importante ter essa conversa tanto com o médico, com a equipe, com o psicólogo, justamente para expor seus medos, pensamentos, sua ansiedade, dúvidas quanto em relação ao parceiro e seus familiares. E compreender as emoções do próximo e planar as decisões vão ser tomadas com mais facilidade e respeito. É importante lembrar que os homens ainda possuem certas dificuldades para expressar suas emoções, seja por ego ou por tabu. O suporte de pessoas queridas é muito importante para que a paciente lide melhor com os seus sentimentos e tenha forças para lidar com o tratamento. Então, a experiência que a gente vê no dia a dia e dados da literatura, dados da sociedade, permite-me dizer o seguinte, que eu sempre falo. Eu tenho certeza que o sexo feminino não é o sexo frágil. E aí, o que você achou desse vídeo? Tem algum comentário? Conhece alguma mulher que já foi abandonada pelo parceiro por estar com câncer? Pois aí, se vocês gostaram, né, não deixe de deixar seus comentários e compartilhar. Espero que gostem.